Excelente notícia chegando direto de São Januário, e dessa vez é para emocionar o torcedor vascaíno de verdade. Depois de tantos anos de angústia, de ver o time tropeçando mais do que andando para frente, agora é hora de respirar fundo, levantar a cabeça e olhar com esperança para o futuro. O Vasco da Gama começa a dar sinais muito claros de que está, sim, no caminho da reconstrução. E quando a base começa a ser valorizada, quando a molecada que vestiu a camisa desde cedo assina contrato profissional, é sinal de que a casa está sendo arrumada. O clube anunciou a renovação de contrato de dois nomes que já vêm chamando atenção dentro da base, o lateral Riquelme Avelar e o volante Ramon Rique. Dois garotos com uma trajetória sólida dentro do Vasco, que agora dão um passo importante para começar a trilhar o caminho no profissional. Começando pelo Riquelme Avelar, lateral de apenas 18 anos, mas que já tem uma história com o Vasco. Chegou ao clube em 2018, ainda com 11 anos de idade, e desde então não parou de evoluir. Dentro das categorias de base, foi se consolidando como um dos grandes talentos da posição. Um lateral moderno, que além de cumprir muito bem sua função defensiva, também chega com qualidade no ataque. E olha, quem acompanha a base sabe que ele não é só mais um. O garoto tem personalidade, tem presença ofensiva e, principalmente, sabe fechar bem o seu lado do campo. Para ter ideia da versatilidade do Avelar, em alguns momentos da atual temporada ele chegou até a atuar como ponta. Isso mesmo. E não decepcionou. Em 2024, ele se firma como titular absoluto na base. De lá para cá, já soma 4 títulos importantes: Copa Rio Sub-20, Taça Guanabara Sub-20, Campeonato Carioca Sub-20 e também a Recopa da categoria. Em 2025, teve a sua primeira experiência na Copa São Paulo de Futebol Júnior e logo em seguida já fez a sua estreia pelo time profissional no Campeonato Carioca. Ou seja, ele tá pedindo passagem. A renovação com o Vasco vai até 31 de julho de 2028. E o próprio jogador falou com muita emoção sobre isso. Disse que renovar com o Vasco é uma conquista gigante na carreira dele. Agradeceu ao clube pelas oportunidades, destacou o quanto aprendeu nesses anos e deixou claro que quer seguir evoluindo, trabalhando duro e retribuindo a confiança dentro de campo. E o segundo nome é o do volante Ramon Rique. Outro nome que a torcida precisa começar a prestar mais atenção. O Ramon chegou ao Vasco em 2019 com apenas 14 anos. Hoje, com 19, ele já passou por várias etapas dentro do clube, sempre com boas atuações e conquistas. Assim como o Avelar, também venceu tudo na base: Copa Rio Sub-20, Taça Guanabara Sub-20, Campeonato Carioca Sub-20 e Recopa Sub-20. Além disso, conquistou outros títulos mais jovens, como o Brasileirinho Sub-14 e Guilherme Embre Sub-16. É um garoto que vem crescendo e demonstrando uma consistência impressionante dentro de campo. Ele também falou com muito carinho sobre essa renovação, que vai até 30 de setembro de 2029. Disse que é uma felicidade enorme seguir no clube que o acolheu ainda muito novo, que tem sido essencial na formação dele como jogador e como pessoa. E ressaltou o orgulho que sente ao vestir a camisa do Vasco, deixando claro que quer seguir dando o melhor para o clube. Esses dois jovens, Riquelme Avelar e Ramon Rique, representam muito mais do que apenas reforços para o futuro. Eles são símbolos de um trabalho de base bem feito, de uma aposta do clube nos seus talentos, de um olhar cuidadoso para a formação de atletas. E isso, para quem entende o mínimo de futebol, é um sinal mais do que positivo. O Vasco precisa disso. Precisa olhar para a base, para sua história e resgatar esse DNA formador que sempre teve. Não dá mais para depender apenas de medalhão ou de contratação de oportunidade. É preciso formar, revelar e dar oportunidade. E olha que a notícia boa não para por aí. Já tem até nome de peso sendo ventilado nos bastidores de São Januário. O nome da vez é Luciano, atacante do São Paulo, e quem colocou esse nome na mesa foi ninguém menos que Fernando Diniz. O técnico já começou a participar ativamente do planejamento para a próxima temporada, e Luciano é um dos pedidos dele para 2026. Para quem não lembra, Luciano e Diniz têm uma história juntos. Se conheceram no Fluminense em 2019, quando Diniz assumiu o tricolor carioca e encontrou no atacante um dos seus principais aliados dentro de campo. Depois,
Em 2020, no São Paulo, os dois voltaram a trabalhar juntos e aí veio a melhor fase da carreira do Luciano. Foram 38 jogos, 21 gols e 7 assistências só naquela temporada. O cara tava voando. Isso tudo sob o comando do Diniz. Então não é surpresa nenhuma que o treinador tenha colocado o nome do atacante como prioridade. Eles se conhecem, se entendem dentro de campo e o estilo de jogo do Luciano casa perfeitamente com o que o Diniz gosta de implementar nas suas equipes: mobilidade, intensidade, presença de área e boa finalização. Agora, é claro que não vai ser fácil. Luciano tem contrato com o São Paulo até o fim do ano e é uma peça importante por lá. Inclusive, informações de dentro do tricolor paulista indicam que a tendência é o jogador seguir por lá em 2026. Mas o Vasco já começou a se movimentar, já iniciou conversas, e se tiver uma oportunidade de mercado, é possível que esse nome avance. Seria uma boa? Pela relação com o treinador e pelo histórico recente, tudo indica que sim. Luciano pode agregar muito ao elenco do Vasco, principalmente num cenário em que o clube quer pensar grande, quer disputar de igual para igual com os maiores. Mas como toda negociação desse porte, é preciso paciência. O mercado só começa a esquentar mesmo depois do término da temporada. Até lá, o torcedor fica naquela expectativa, sonhando com a chegada de um nome que já brilhou nas mãos do Diniz e que pode ser decisivo. Mas enquanto isso não se concretiza, o que já está certo é que o torcedor vascaíno tem bons motivos para comemorar. Renovar com dois talentos da base é garantir que o futuro está sendo preparado com responsabilidade. Não é só reforçar o elenco com nomes de fora, é cuidar do que é da casa, valorizar quem veste essa camisa desde criança e conhece o peso que ela tem. O Vasco começa a mostrar que o projeto não é mais só discurso. Tá virando prática. E isso, amigo, dá esperança. O torcedor cansou de promessa vazia. O que ele quer é ver atitude, planejamento, resultado. E o que aconteceu nos últimos dias é exatamente isso, sinal de que o trabalho está sendo feito com seriedade. É claro que ainda tem muito chão pela frente. Mas quando os primeiros passos são dados com firmeza, a caminhada fica mais segura. Tá aí o Riquelme, tá aí o Ramon Rick, garotos que podem ser muito úteis já no curto prazo. Tá aí o Diniz participando do planejamento, colocando na mesa jogadores que confia. E, principalmente, tá aí um Vasco que olha para frente com um pouco mais de confiança. E se o torcedor vascaíno andava desacreditado, pode começar a mudar de postura. Porque, sim, ainda tem muito que corrigir, muito que evoluir. Mas o mais importante nesse momento é que o clube não está mais parado. Tá se mexendo. E quem se mexe, muda. Quem muda, evolui. E quem evoluir, vence. E olha, se você achava que a sexta-feira do torcedor vascaíno já estava completa com as renovações da base e o possível interesse em Luciano, segura mais essa, o Vasco deu um passo gigantesco fora das quatro linhas. Algo que pode, de verdade, mudar os rumos do clube nos próximos anos. Tô falando da aprovação do plano de recuperação judicial. Sim, aquele processo longo, complicado, cheio de etapas e discussões, foi aprovado. E isso, meu amigo, é um marco na história recente do nosso gigante. A Assembleia Geral de Credores foi realizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e teve mais de 6 horas de duração. Mas o resultado final não poderia ser mais positivo. Com quase 100% de aprovação, o plano apresentado pelo clube foi aceito por ampla maioria. Isso garante segurança jurídica, estabilidade nas finanças e, principalmente, uma chance real de reorganizar a vida financeira do Vasco da Gama. O clube vai poder pagar cerca de R$ 200 milhões em até 19 anos, reduzindo consideravelmente a dívida total que, inicialmente, beirava os 600 milhões. Pensa no alívio que isso representa. Dívidas que pareciam impagáveis agora entram em uma linha de reestruturação clara, com regras, prazos e, o mais importante, previsibilidade. O Vasco, que tantas vezes precisou lidar com bloqueios judiciais, penhoras e transfer bans, agora pode respirar um pouco mais tranquilo e começar a caminhar com as próprias pernas. E, claro, esse plano aprovado também traz impactos diretos para muita gente que tem dinheiro a receber do clube.
Ex-jogadores, funcionários, fornecedores, todos entram nessa conta. Um exemplo muito citado foi o do Valdir Bigode, que tinha uma dívida a receber de 4 milhões de reais. Com o plano aprovado, esse valor pode cair para algo entre 400 mil e 1 milhão e 600 mil, dependendo da negociação e da categoria em que o credor se enquadra. É uma redução drástica, sim, mas é uma alternativa real, concreta, para que o clube consiga honrar com seus compromissos sem se afundar ainda mais. Essa decisão não foi fácil. Não é algo que se decide da noite para o dia. Exigiu coragem da atual gestão, liderada pelo presidente Pedrinho, que, mesmo sabendo da resistência de alguns credores e da impopularidade de cortar valores, teve a firmeza de levar o projeto adiante. E agora, com a aprovação em mãos, o clube tem nas mãos uma ferramenta poderosa para sair do sufoco financeiro e começar, de fato, a construir um novo capítulo. Esse plano aprovado é mais do que uma solução financeira. É um sinal claro de que o Vasco quer profissionalizar sua gestão. A proposta inclui prioridade absoluta para pagamentos trabalhistas e dívidas com entidades como CBF e FIFA, justamente para evitar sanções como o temido transfer ban, que já atrapalhou o clube em outras temporadas. Também estão previstos mecanismos para antecipação de pagamentos, caso novas receitas entrem no caixa. Ou seja, não é só um acordo para empurrar a dívida com a barriga. É uma proposta com responsabilidade, com cláusulas bem definidas e um olhar atento para manter a saúde do clube a longo prazo. E isso, sinceramente, era o que o torcedor vascaíno mais precisava. Depois de tanto tempo vendo o clube ser administrado no improviso, pagando incêndio atrás de incêndio, agora existe um plano. Existe uma lógica. Existe uma luz no fim do túnel. E o mais interessante é que esse movimento todo acontece num momento em que o Vasco começa também a olhar para o futuro dentro de campo. As renovações da base, o planejamento com o Diniz, a possível contratação de nomes de peso, tudo isso vai ganhando mais força quando o clube também mostra competência fora de campo. Por que não adianta montar time bom se a casa tá bagunçada? Não adianta contratar medalhão se o salário atrasa. O torcedor já viu esse filme antes e sabe como termina. Mas quando a diretoria organiza o fluxo de caixa, renegocia dívidas e estabelece um planejamento sólido, aí sim a bola pode começar a rolar com mais tranquilidade. E o elenco sente isso. Os jogadores sentem quando o clube está estável, quando tem projeto, quando as coisas funcionam. O Vasco, agora, tem a chance de transformar dor em reconstrução. E não é exagero nenhum dizer que essa aprovação judicial foi um divisor de águas. Até porque, paralelo a isso, o clube também vem trabalhando firme na reforma de São Januário, outro símbolo importante desse novo momento. O estádio, que sempre foi um templo sagrado para o torcedor vascaíno, começa a ganhar cara nova, estrutura melhor, visão de futuro. O que está sendo feito não é só estrutural. É simbólico. É a materialização de que o clube quer, sim, voltar a ser protagonista. Claro que o caminho ainda é longo. Essa recuperação judicial não apaga os erros do passado, não resolve tudo da noite pro dia. Mas ela permite que o Vasco respire. Permite que o clube pague o que deve sem sufocar o futebol. Permite que a torcida olhe para o futuro com esperança real, não só com palavras. E isso, meu amigo, já é uma enorme vitória. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho tomou conta do mundo do futebol brasileiro na manhã desta quinta-feira. Durante um discurso carregado de emoção, o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, surpreendeu jornalistas e torcedores ao anunciar o que ele classificou como a maior venda de SAF do Brasil. O anúncio, feito em um tom que misturava orgulho e nostalgia, imediatamente gerou uma onda de especulações sobre o futuro do clube e do mercado de futebol nacional. Segundo fontes presentes no evento, Pedrinho mal conseguia conter a emoção enquanto falava sobre o momento histórico que o clube estaria prestes a vivenciar. Ele destacou que a operação em questão não apenas envolveria cifras milionárias, mas também colocaria o Vasco em um patamar inédito de visibilidade e profissionalização dentro do futebol brasileiro. É um dia que vai entrar para a história do clube. Não é só uma venda,
é um marco para o futebol nacional, declarou o dirigente, sob aplausos contidos e olhares surpresos. O mistério sobre o comprador e os valores envolvidos acendeu a imaginação da torcida e da imprensa. Rumores já circulam sobre grandes grupos nacionais e até investidores internacionais interessados na SAF vascaína, o que, se confirmado, poderia alterar significativamente o cenário financeiro do clube. Entre conversas de bastidores, fala-se em acordos que não se limitariam apenas à questão financeira, mas também abrangeriam estratégias de marketing, formação de elenco e até novos projetos de infraestrutura. Enquanto isso, torcedores dividiram-se entre o entusiasmo e a cautela. Muitos comemoram a possibilidade de ver o Vasco finalmente com recursos suficientes para brigar no topo do futebol brasileiro, enquanto outros questionam os impactos de uma venda tão vultosa e os rumos que a nova gestão poderá tomar. Nos corredores da cidade, jornalistas esportivos comentam que essa transação pode inaugurar uma nova era de investimentos no futebol nacional, trazendo atenção de patrocinadores e redes de mídia para um clube tradicional que há anos busca estabilidade. Seja qual for o desfecho, o que está claro é que a fala de Pedrinho não passou despercebida. A promessa de a maior venda de SAF do Brasil já domina o noticiário esportivo e as redes sociais, dando início a um verdadeiro suspense sobre o futuro do Vasco da Gama. Até lá, resta aos torcedores acompanhar cada rumor, cada comentário e, sobretudo, esperar para ver se o clube realmente entrará para a história do futebol brasileiro como Pedrinho anunciou. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.